Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, porque Tu és aquele, Senhor, que usa para conosco de grande misericórdia. Não temos o que reclamar, não temos, Senhor, o que dizer contrário, porque nos momentos mais precisos, aqueles que não tantos, Pai, Tu tem nos ajudado, Tu tem nos socorrido, Tu tem nos fortalecido, Tu tem nos animado, Tu tem, Senhor, nos dado o entendimento do que precisamos fazer na nossa caminhada. Assim, Senhor, que nesta noite os nossos corações estejam abertos para receber Tua palavra, e é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele a sabedoria do alto e a revelação profunda dela, para que possamos, Pai, entender com facilidade. Pai bendito, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Você crê no poder da oração? Aleluia. Vamos apresentar nossos problemas a Deus com fé, não é isso? Que o Senhor vai certamente ouvir nosso clamor e a nossa súplica. Meus irmãos, abra aí sua Bíblia, fique com ela aberta, por gentileza, no livro de Tiago, o texto que nós estamos estudando, capítulo 2. Estamos avançando rumo ao crescimento e à nossa maturidade. E hoje vamos tratar de um assunto que é, digamos assim, dos dois principais temas que a carta de Tiago nos apresenta. Esse do capítulo 2 é um deles, que é justamente a respeito da fé, daquilo que nós devemos considerar como fé, avaliando também a questão das obras. Temos até aqui, irmãos, e o tema do nosso estudo de número 5, esse é o quinto estudo na carta de Tiago, e ainda estamos só no capítulo 2, né? Mas já é o quinto. Nós vamos tratar hoje, a série é Crescimento e Maturidade, o tema é a verdadeira fé em ação, né? Então, outro louvor que nós cantamos com o tema, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. Diz para o teu irmão assim, diz para o teu irmão, e vai dar. E dá tudo certo. Diz para ele assim, ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé, já deu, né? Já deu tudo certo. Se a gente der corda, continua cantando até o resto da noite, né? Mas a gente tem que falar da palavra também. Os irmãos já estão percebendo que os cultos de texto estão ficando diferentes, né? Deu para perceber. Então, venha para cá para adorar. Nós viemos aqui para aprender da palavra, mas já escalei também uma equipe para ficar fixa nos cultos de terças-feiras para nos dar o suporte, cantando louvores, de acordo com o tema das mensagens, porque é assim, uns cantam hinos, outros trazem uma palavra, e assim nós somos edificados. Irmãos, então, verdadeira fé em ação é o título, e nós temos até aqui compreendido que Tiago está nos dando um roteiro em direção ao crescimento e à maturidade da nossa fé. Nós temos, nos primeiros estudos, apresentamos uma proposta para os irmãos em que enxergamos em cada um dos 5 capítulos da carta de Tiago níveis de amadurecimento que nós podemos olhar para esses capítulos e olhar para nós também, para nós nos compararmos. Neste capítulo, será que eu estou vivendo isso que o apóstolo está ensinando? Então, aqui encerramos o capítulo 1, e no primeiro capítulo, um dos sinais e níveis de maturidade cristã que Tiago nos apresenta é: o cristão maduro é paciente na tribulação, ou seja, não é daqueles que ficam atribulados na tribulação, aflitos, angustiados, como Paulo escreve na sua carta, somos até angustiados, mas jamais
derrotados, somos atingidos e afligidos, mas jamais iremos sucumbir à perseguição. Então, o crente maduro é paciente na tribulação e também é um praticante da palavra de Deus. Essas são os dois níveis de maturidade que estão presentes no capítulo 1, que nós encerramos. Não basta, irmãos, como ele escreve no final do capítulo 1, não basta apenas ter uma confissão de fé correta, teologicamente certa. O cristão maduro é aquele que professa uma teologia correta e adequada, mas que além de professar isso, pratica esta doutrina e pratica esta palavra compreendida. Agora no capítulo 2, Tiago vai nos apresentar outro nível de amadurecimento, que nós precisamos olhar para esse capítulo 2 e olhar para nós. Será que eu estou neste nível de amadurecimento da minha fé? E o capítulo 2 vai justamente mostrar que o crente, o cristão maduro, é aquele que põe a sua fé em ação. Então, é por isso que é o título do nosso estudo de hoje. O verdadeiro crente, cristão verdadeiro e maduro, precisa expressar em obras, praticando obras que sejam condizentes com aquilo que ele professa, com aquilo que ele prega. É o que nós podemos chamar de a fé testada e evidenciada pelas obras que nós praticamos. Por isso que eu chamo de verdadeira fé em ação. E como um teste para saber se nós estamos amadurecidos e se essa nossa fé que nós confessamos com os lábios está sendo posta em prática, Tiago vai nos mostrar no capítulo 2 que os relacionamentos entre os irmãos na congregação é um bom teste para saber se nós realmente estamos vivendo aquilo que estamos pregando. Por isso cantamos aqui, recebi um coração do Pai, coração transformado, regenerado, somos corpo e assim bem ajustado. É aí que a gente vai ver se realmente a nossa fé está sendo posta em prática. Então colocamos aqui, vamos subir mais um nível de maturidade? Pergunta do teu irmão aí, vamos subir mais um degrau rumo à maturidade? Pergunta do teu irmão aí, fala assim para o teu irmão, olha, meu irmão, fala assim para ele, meu irmão, veja se a sua fé está sendo posta em ação. Então vamos começar e vamos ver justamente isso. Irmãos, aqui nós vamos didaticamente, nós não vamos seguir a sequência dos versículos, mas nós vamos começar tratando justamente do centro e do objeto central deste capítulo 2, que é a partir do capítulo 2, versículo 14 ao 26. Esse final do capítulo 2 é o centro do ensino de Tiago a respeito da fé em ação. E o versículo mais central deste ensino do capítulo 2 é justamente a questão, o versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras que possuo, te mostrarei a minha fé. Esse é o versículo chave, versículo central do capítulo 2. E aqui, irmãos, de antemão, esse é um assunto muito importante na Bíblia, que Tiago vai falar aqui de salvação e justificação, sendo que Paulo também trata muito aprofundadamente sobre este assunto, justificação e salvação. Só que no escrito e nas cartas de Paulo, ele fala assim, é o texto mais central a respeito do assunto, deste assunto salvação, que está em Efésios capítulo 2, ele diz, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí vem Tiago e vem dizer aqui a seguinte declaração, ele vai falar no versículo 24, acompanha aí comigo, 2:24, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Aparentemente tem uma contradição entre o ensino de Paulo e o ensino de Tiago, porque Paulo diz que a salvação é pela fé, não por obras. Aí vem Tiago, e no versículo 24 diz, não, que a salvação
dessas pessoas que ele cita, no caso Abraão e Raabe, elas foram justificadas por obras e não por fé. Só que tem um somente aí. Na sua versão, no versículo 24, tem esse somente? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, irmãos, aparentemente aqui eu começo esse estudo fazendo essa pergunta: será que Paulo está sendo combatido pelo ensino de Tiago? Será que a proposta de Tiago era falar diferente, contradizer o que Paulo escreveu em Romanos 3, 28, em Romanos 4, 2 a 3, em Efésios capítulo 2? Será que a intenção de Tiago é dizer que a salvação é por obras e não por fé? E aí, de antemão, um sonoro não. Tiago não está querendo contradizer Paulo, e nem o ensino de Tiago é contrário ao ensino de Paulo. E é isso que nós queremos entender, porque se Tiago diz que Raabe e Abraão foram justificados pelas suas obras, precisamos entender então como conciliar esse ensino de Paulo com o ensino de Tiago, porque Paulo diz que a salvação é pela fé. Então, é isso que nós queremos dizer. Será que Paulo, portanto, Romanos capítulo 3, verso 28, Paulo vai justamente dizer isso. Vamos abrir esse texto, por favor, Romanos 3, 28, que a partir daqui nós vamos iniciar essa compreensão de que tanto Paulo quanto Tiago estão, na verdade, em comum acordo, estão complementando os ensinos um do outro. Romanos capítulo 3, verso 28, é justamente esse texto que Paulo está tratando da questão da justificação pela fé em Cristo Jesus. E no verso 28 ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Parece que tem uma contradição aqui, né, entre Paulo e Tiago. Mas, irmãos, será que Paulo estava pregando contra a lei? É a primeira pergunta do estudo aqui. Será que Paulo era contrário à lei? Estava dizendo, não, a lei foi abolida e não precisa mais da lei, somente da fé. Evidentemente que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está abolindo a lei, até porque nem Jesus fez isso. Eu não vim abolir a lei, ao contrário, eu vim cumpri-la. Então, aí todo mundo pensa, Jesus veio cumprir, eu também não preciso mais cumprir. Não, está errado também. É como um sinal de trânsito. Se eu cumpro os sinais e as placas de trânsito, eu estou desobrigando o Ozanir de também não cumprir, só porque eu cumpri, o Ozanir não precisa cumprir, porque eu estou obedecendo ao sinal vermelho, verde e amarelo. Agora, porque eu estou cumprindo esta lei de trânsito, eu desobrigo o Ozanir de cumprir também. É isso? É assim que deve funcionar no trânsito? Pelo fato de eu cumprir o mandamento, eu desobrigo o outro a deixar de cumprir a lei? Sim ou não, irmãos? Por isso que o ensino interpreta-se muito errado quando Jesus fala isso. Jesus, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Jesus cumpriu a lei completa, aquilo que nós não conseguiríamos jamais fazer. Mas Jesus cumpriu, mas Jesus não nos desobrigou de observar a obediência aos mandamentos de Deus. Assim, porque Jesus cumpriu, agora eu estou desobrigado? Não. Você e eu precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, porque Paulo diz, se Paulo está dizendo que a salvação não é por obras da lei, será que ele está contra a lei? É evidente que não. Olha o que ele diz, porque olha os adjetivos que Paulo apresenta para o mandamento do Senhor. Romanos 7,12, a lei do Senhor é santa, o mandamento é santo, justo e é bom. Romanos 7,14, Paulo diz que a lei do Senhor é espiritual. Se a lei de Deus é espiritual, eu não preciso cumpri-la? Sim ou não? Estou fazendo perguntas retóricas para você ir compreendendo a lógica da palavra e do que as Escrituras querem dizer. Paulo diz, a lei é espiritual.
Tudo aquilo que é espiritual, que vem de Deus, é bom ou é ruim, irmão? Então a lei é algo bom para se cumprir. E Paulo dá esse adjetivo também quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1,8, ele diz: a lei é boa. Irmão, então entenda comigo, como é que pode Paulo atribuir estes adjetivos à palavra de Deus, à Torá, aos mandamentos, e aqui especificamente estou falando da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que todo crente assim mais imaturo, não, isso é coisa da lei, isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa de judeu, é coisa de gente ruim. Só que eu tenho só uma coisa para dizer para você. Abraão foi chamado e foi considerado pai da fé quando ainda não era nem circuncidado. Antes da circuncisão, Abraão foi chamado por Deus. Depois, na sua chamada, que ele foi circuncidado. E a partir daí, então, se estabeleceu uma regra e um povo a partir de Abraão. Então, o que Abraão obedeceu à voz do Senhor foi antes de ser circuncidado, irmãos. A fé dele o salvou e o justificou antes da circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão não é a da carne, mas é a do coração, que está disposto a obedecer justamente aquilo que é bom, justo, perfeito, espiritual, tudo aquilo que é santo, que é a lei do Senhor. Se não fosse tão boa a lei do Senhor, o salmista no Salmo 119 não teria se preocupado em escrever 100 e tantos versículos para exaltar e dizer que a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Só um imaturo é que diz: não, esse negócio de Antigo Testamento não é para mim não, eu estou na graça. Jesus disse que a lei está aí e não foi revogada. Então, irmãos, se Paulo não é contrário à lei, e ele está dizendo lá em Romanos 3, 28, que a salvação não é pelas obras da lei, precisamos entender o que Paulo quer dizer com obras da lei, para que nós não venhamos a interpretar errado o que Tiago diz sobre ser justificados por obras. Você está entendendo a lógica? Paulo diz: nós não somos salvos pelas obras da lei. Você tem que entender o que Paulo está querendo dizer com isso, para que nós não interpretemos mal aquilo que Tiago diz, porque Tiago diz: somos justificados pelas obras, e não por fé somente. Esse somente faz toda a diferença. Então, Paulo diz: não é pelas obras da lei. Tiago diz: pelas obras. Então temos que entender. Paulo está dizendo que a salvação não é pelas obras da lei, no seguinte sentido: é de que a simples obediência do mandamento, sem que haja no coração a intenção correta de se deixar ser transformada pela lei, pelo mandamento do Senhor, a simples observância sem racionalidade, sem compreensão, é o que Paulo depois no Novo Testamento chama de zelo sem entendimento. Por que você está fazendo isso? Não sei, porque está escrito, eu tenho que fazer e acabou. É a pessoa que faz, não sei, porque me mandaram fazer isso. Por que você está fazendo isso? Não sei, porque o pastor disse que era para fazer assim. Por que não, nos antigos, né? Por que não pode tomar Coca-Cola? Não sei, o pastor falou que era pecado, então não pode. É um zelo, é uma prática de um mandamento, sem entender o porquê que existe aquele mandamento. De forma que apenas uma observância sem consciência e sem a intenção de se permitir transformar, é uma observância cega, uma obediência cega. Eu estou fazendo porque me mandaram fazer. E um parêntese aqui: na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler mandou matar uma série de pessoas lá, e foram julgados aqueles oficiais alemães que mataram vários judeus, foram julgados num lugar chamado Nuremberg. E aí uma das coisas que eles disseram assim: por que você mandou matar lá nos campos de concentração e fechou as pessoas lá e jogaram gás de veneno para matar os judeus? Não sei, eu estava cumprindo ordens. Mas você não está vendo se está matando gente? Não sei, eu estava cumprindo ordens. Fazendo essa comparação, obras da lei que Paulo quer dizer, é isso.
está até olhando para a palavra de Deus, está até obedecendo a palavra de Deus, mas não sabe por quê. Não sei porque me mandaram, mas é porque Deus quer transformar o ser humano de dentro para fora. A lei do Senhor, o mandamento, era um guia, falamos na última terça-feira, era um tutor para nos conduzir a conhecermos a Cristo. Só que se eu perder de vista que o mandamento tem o objetivo de me conduzir a conhecer a Deus, e se eu apenas olhar para o mandamento como um simples livro de regras de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, eu perdi o sentido de viver para buscar conhecer a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Eu sei que é um pouco teórico, mas é assim, a obra da lei que Paulo quer dizer aqui é o legalismo, é fazer da própria palavra do Senhor como um guia de regras, sem compreender o porquê que se está praticando aquelas regras. É o que o Senhor adverte lá por meio do profeta Isaías. Isso aqui é obras da lei. Abra comigo, por favor, Isaías capítulo 1, verso 11. Com essa exortação de Deus ao povo de Israel, nós vamos compreender o que são obras da lei. Deus estabeleceu para Israel o mandamento de sacrificar, de festas constantes, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, vários outros rituais de celebração do culto judaico. Só que o povo de Israel estava fazendo esse mandamento, e aí, sem que o seu coração entendesse a razão e o porquê de estarem praticando determinados mandamentos, determinadas festas. Olha que Deus exorta, no capítulo 1, versículo 11, Deus condena o culto sem razão, sem a compreensão. Deus fala assim para o povo: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos de cordeiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação da congregação não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor e defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Eles estavam cumprindo uma série de rituais, de mandamentos, só que estavam com o coração longe de Deus. Estavam fazendo os cultos, sacrifícios que Deus requeria do povo de Israel para fazer, mas eles faziam isso e ao mesmo tempo eram maldosos, o coração era cheio de impureza, tratavam com injustiça as pessoas, as viúvas, os órfãos, aqueles que pleiteavam suas causas. É a isso que Paulo chama de obras da lei, pessoas que observam o mandamento do Senhor de forma a não compreender e de forma a praticar sem entendimento. A prática dos preceitos e dos mandamentos de Deus por um coração longe de entender a vontade de Deus, vai levar a pessoa ao que Paulo diz, a matar o outro. Paulo chama, inclusive, diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Será que Paulo, depois de chamar que a lei é justa, que a lei é santa, que o mandamento é bom, será que Paulo está pregando contra esta lei agora, quando ele diz isso, que a letra mata? Ele está pregando contra as pessoas que não compreenderam a profundidade do mandamento do Senhor, para que a gente pudesse
se deixar ser transformado pelo mandamento. O mandamento não nos salva, a salvação é por Cristo Jesus, mas os mandamentos de Deus nos conservam dentro dos limites da salvação, irmão. Ela é a nossa caixinha que nos impede. A palavra de Deus, o mandamento do Senhor, são as muralhas que nos protegem dentro dos limites do ambiente de salvação. Se nós sairmos um pouco para a direita e formos além à esquerda, ou além adiante ou atrás, perderemos a salvação, porque a palavra de Deus é que diz e determina os limites, até onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Se eu desconsiderar a palavra de Deus, se eu desconsiderar os mandamentos do Senhor, consequentemente eu estarei flertando com a perdição e com a perda da minha salvação. E isso é a isso que Paulo diz, que os que praticam obras da lei não serão justificados pelas obras da lei, porque praticam sem razão. E Jesus combateu as obras da lei dos fariseus em sua época. O problema dos fariseus não era o ensino deles, porque Jesus, inclusive lá em Mateus, ele vai falar isso. Jesus diz que o ensino dos fariseus era certo, e ele manda os seus discípulos: escutai tudo que os fariseus têm a vos ensinar, e fazei tudo que eles vos ensinam. Mas Jesus faz uma vírgula e diz assim: porém, não pratiquem aquilo que eles fazem. Irmão, olha só, os fariseus estavam praticando obras da lei, estavam ensinando a lei de forma correta, estavam ensinando o mandamento de forma certa, porque Jesus falou isso, irmão. O problema dos fariseus não era a pregação errada, eles tinham uma pregação teologicamente certa. Jesus inclusive fala: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, escutai-os e fazei tudo aquilo que eles vos ensinam, só não faça o que eles fazem. Eu anotei aqui porque eu já me perdi, é Mateus 7, eu acho, é 27, que Jesus fala essa parte dos escribas e dos fariseus. Você pode estar, eu vi o pastor Manuel aqui, rapaz, vou achar essa palavra, esse texto, está no estudo. Eu acho que tá no estudo aqui, é porque está fora da ordem já aqui na minha mensagem, mas está no estudo esse texto, para você conferir depois o que eu estou dizendo. Jesus fala isso dos fariseus. O problema é que os fariseus estavam... E aí Jesus, nesse mesmo texto, completa e continua dizendo o seguinte: o problema dos fariseus é que eles atam fardos pesados para que as pessoas cumpram, fardos que eles mesmos nem com o dedo mindinho querem empurrar. Obras da lei. É isso que Paulo quer dizer. Obras da lei não salvam, não justificam, porque são pessoas que fazem o que o mandamento diz que é para fazer, mas fazem de forma errada. Os fariseus impunham para os outros os mandamentos a serem cumpridos, que eles mesmos não cumpriam da forma que eles ensinavam. Isso é que Paulo quer dizer com obras da lei. E Paulo não está querendo dizer que a lei não presta. Paulo não está querendo dizer que a lei não deve ser observada. É ao contrário, ele diz que a lei é santa, é justa, é boa. Lá, um dos salmos diz que a lei do Senhor revigora a alma. Irmão, então, nessa noite talvez aqui muitas caixinhas estão sendo bagunçadas, mas você tem que obedecer o Antigo Testamento inclusive, salvo aqueles sacrifícios de animais que o escritor aos Hebreus já nos ensinou. Esse aqui Jesus cumpriu de uma vez por todas. Mas tudo que está no Antigo Testamento, salvo os sacrifícios, meu amigo, cumpra, obedeça, observe, porque vai produzir vida na sua vida. Redundei, né? Vai produzir vida na sua vida, né? Mas entendeu? Você vai ter vida. E aí Tiago vai entender isso. Vai agora entendendo que Paulo não está pregando contra o mandamento, e na verdade o mandamento precisa ser observado. Tiago e Paulo está querendo trazer a salvação, porque salvação / justificação é o que é produzido em nós de dentro do coração do homem para fora.
E Paulo, quando ensina a respeito da salvação, a salvação é por fé. Paulo está querendo dizer, a salvação começa com uma obra de Deus, é de cima para baixo, é algo exclusivo de Deus, porque até a fé em Cristo Jesus não é nossa, é dom de Deus. A perspectiva do ensino de Paulo quanto à salvação é a seguinte: a salvação é algo dada por Deus. Meu irmão, quando Jesus morreu na cruz, o manto, o véu foi rasgado de onde? De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo, porque a salvação vem de cima para baixo, irmão. Porque a fé não é dom nosso, é dom de Deus que te deu. Até a fé que me fez alcançar e compreender que eu sou pecador, miserável homem pecador, não é minha, não é mérito seu, não é mérito meu. É algo produzido por Deus dentro de nós, é algo que Deus faz, é uma obra inexplicável, de um nascer de novo, da água e do Espírito, porque a compreensão de que nós somos pecadores também não é nossa, porque é o Espírito do Senhor quem te convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Veja só, a salvação é a obra exclusiva de Deus, que vem de cima para baixo, que vem do véu que se rasgou de alto a baixo e nos alcançou. E a abordagem de Paulo é para mostrar isso. Esta salvação é operada do alto a baixo e vem de dentro para fora, porque a fé é produzida no teu coração, é algo interno. O que Paulo quer fazer é mostrar a obra da salvação de dentro para fora. Já a abordagem do ensino de Tiago é ao contrário. Tiago vem de fora para dentro. Ah, é? A salvação. Irmão, você consegue mensurar o tamanho da fé do Benedito? Você consegue olhar? Esse é um homem de fé. Consegue? Você consegue mensurar a missionária Santana aqui? Será que ela é uma mulher de grande fé ou de pouca fé? Eu não sei, mas Deus sabe. Porque Deus sonda o coração. Então, por ser algo interno, só Deus sabe a natureza da tua fé. Mas qual é a preocupação do ensino de Tiago? O problema não é só entre mim e Deus. Deus se preocupou, por isso Ele deu 2 mandamentos principais. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. De baixo para cima, é um relacionamento horizontal, vertical. Mas Deus se preocupa entre o relacionamento entre seus irmãos. E o segundo mandamento principal é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que como é que Deus consegue medir como é que você se relaciona com Ele mesmo e com o próximo, porque Ele sonda o nosso coração. Mas como é que eu sei que você vive uma fé salvadora se eu não consigo sondar o teu coração? É essa a abordagem de Tiago. Paulo está explicando para a igreja que a salvação se opera a partir de Deus, a partir do coração do ser humano que é regenerado, que é transformado. Por isso cantamos: recebi um novo coração do Pai, coração transformado, coração regenerado. Esse coração só Deus pode ver. Mas Tiago se preocupa: espera aí, mas não é... A vida da congregação não se resume apenas a um relacionamento entre o crente e Deus. Tem que ver como é que está a relação entre o crente e o outro crente. E a abordagem de Tiago é de fora para dentro. Para eu interpretar e mensurar qual é a qualidade interior da tua fé, aquela fé que está dentro do teu coração, eu preciso medir de alguma maneira. E como é que eu faço? Mostra-me as tuas obras. Não, eu tenho fé. Tem fé? O que essa tua fé, que é algo interno que eu não consigo medir, está resultando em que obras? É essa abordagem que Tiago quer fazer. Ele quer a abordagem de fora para dentro, a partir de uma fé interna, mas que produz externamente obras para abençoar os irmãos, a congregação, e para mostrar a qualidade da nossa fé. E aí ele traz 2 exemplos de homens
de Abraão e de Raabe, para mostrar a qualidade da fé de Abraão e a qualidade da fé de Raabe. Como é que se pode medir que Abraão creu em Deus? Ele diz, então, ele vai mostrar Abraão como alguém que tinha fé na palavra que Deus tinha dado para ele, mas ele externalizou essa fé por meio das suas ações. E aqui nós vamos ver justamente o versículo 21 de Tiago, capítulo 2. Acompanha aí, por favor. Ele diz assim, ó: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele está dizendo aqui que Abraão foi justificado pela obra de ter sacrificado Isaque. Pergunta aos irmãos, estou fazendo muita pergunta hoje. Abraão matou o filho? E como é que Tiago está dizendo que Abraão ofereceu sobre o altar o seu filho? Como é que a gente resolve esse dilema? Se ele não matou? Isaque, meu filho, já estava morto no coração de Abraão. Mas isso é algo que só Deus pôde perceber, por isso que Deus mandou ele parar. Abraão iniciou o ato de sacrificar, diferente de matar, ele estava sacrificando a pedido de Deus. Abraão já subiu o monte, Isaque já estava mortinho no seu coração, mas isso não era perceptível a nenhum de nós. Somente Deus pôde ver que no coração dele, ele já estava completamente rendido à vontade de Deus. Mas para que esta fé interior de Abraão fosse percebida por todos nós, para que hoje nós pudéssemos chamar Abraão de ser o pai da fé, ele precisou levar Isaque, precisou levar o animal, precisou carregar a lenha, precisou afiar o cutelo, precisou subir, e Isaque sempre perguntando, papai, cadê o cordeiro? Calma, meu filho, Deus proverá. E Isaque, papai, cadê o cordeiro? Calma, meu filho, Deus proverá. E imagine o dilema de Abraão, eu vou matar, não vou, mato ou não mato? Sacrifico ou não sacrifico? O que eu vou fazer? E Abraão vai preparando o altar, no coração já estava morto, e ele só faz o ato de levantar para mostrar para nós que ele estava obedecendo a Deus completamente. Eu vou subir para adorar, e é bem lembrado, ele usa essa expressão, vou subir para adorar a Deus, mas Abraão não matou Isaque, fisicamente. Mas Tiago diz, as obras que Abraão fez, qual foi a obra? Oferecer seu filho, evidenciam a fé que ele tinha em seu coração. Tem gente que diz assim, não, eu sempre fui assim, eu sou assim mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, estas tuas atitudes, meu irmão, estão demonstrando a qualidade da tua fé. As obras que você faz mostram para nós, homens, seres humanos, a qualidade da tua fé. E não é raro nas escrituras dizerem, eis aí um santo homem de Deus. A viúva fala para o profeta Elias, né? Eliseu, eis aí um santo homem de Deus. Significa que ele se procedia como um homem santo. As obras dele testificavam a sua fé em Deus, para que ele fosse santo. E aí a justificação de Abraão iniciou-se com o ato de sacrificar o seu filho, foi iniciado, mas não foi concluído. E o escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 17, que coloca Abraão lá como um dos heróis da fé, inclusive traz um esclarecimento muito interessante. Abraão creu na palavra de Deus, que disse assim, qual foi o pedido de Deus? Sacrifica o teu filho, teu único filho a mim. Poxa, Deus, é o filho que tu me prometeste, agora tu queres que eu sacrifique? Mas o escritor aos Hebreus traz uma revelação interessante, porque Abraão creu no seu coração que Deus era poderoso, inclusive, para ressuscitar Isaque, se Deus assim quisesse. Então, eu vou sacrificar, Deus, mas eu creio que tu podes, inclusive, ressuscitar o meu filho, se assim tu desejares. Era uma fé completa, que foi externalizada a partir do seu sacrifício. Raabe, da mesma maneira, ela foi justificada, a fé de Abraão
e a fé de Raabe foram demonstradas por aquilo que elas fizeram. Podemos ver que a fé acompanha as obras, e as obras acompanham a fé. São irmãs gêmeas, não andam separados. A tua fé anda junto com as obras, e as tuas obras mostram a qualidade da tua fé. Exato. Ela inclusive disse o seguinte, lá Raabe no capítulo 2, versículo 11, ela disse assim, Raabe diz para os espias, Josué capítulo 2, verso 11, eu creio que Deus é o único Deus nos céus, na terra e embaixo da terra. Ela diz no verso 10 e verso 11, ela inclusive diz também, ela fala assim, nós já sabemos do poder que esse Deus tem e dos prodígios que Ele fez lá no Egito, como Ele abriu o mar, como Ele fez as pragas, e eu creio nesse Deus. E diz Raabe no verso 11, capítulo 2, verso 11, Raabe ainda diz o seguinte, e agora os nossos corações estão se desmaiando, porque vocês chegaram aqui e nós cremos, e eu creio que esse Deus é poderoso e que esta cidade já pertence a vocês. E qual foi a expressão de Raabe, a obra que Raabe fez para externalizar essa fé? Protegeu os espias. Irmão, ela até mentiu. Mentiu ou não mentiu? O missionário está dizendo que é uma mentira santa, né? Não se escandalizem, tá, meus irmãos? Mas eu vou falar um negócio aqui. Mentira nem sempre é pecado. Ela preservou a vida daqueles homens que estavam ali para dominar e tomar aquela cidade. Irmão, se ela não tivesse sido justificada, nem na genealogia de Jesus ela estaria, porque ela depois aparece como uma das mulheres, 2 mulheres são citadas, Raabe e Ruth. Raabe, sim, não, exatamente, a Raabe falou algo, porque, irmãos, a vida é superior, é o bem mais precioso, ela validou ela fez aquele engano, aqueles soldados que vieram ali à sua casa, para preservar a vida daqueles homens. Se ela entregasse aqueles homens, eles morreriam. E aqui é um valor entre bens do direito. Eu, como advogado da área do direito, tenho muito clara essa compreensão. Entre o princípio da vida e uma injúria, a vida prevalece, irmão. Entre a vida, que é o bem mais precioso, e uma mentira para preservar esta vida, minta. Cuidado, não vão cortar só esse trecho, tá? Para depois... Mas, irmão... Eu estou sendo muito honesto com vocês, e claro, como o Tiago está dizendo, obras da lei, não minta. Aí você vai um ladrão na tua casa, alguém para pegar um... Está aí, a missionária Erlane contou um testemunho desse um dia desses. Diz que um cara lá, um traficante estava querendo matar uma pessoa, ela pegou, jogou para dentro de casa, não está aqui não sei o quê. Os caras depois descobriram e tentaram invadir a casa dela. O cara estava dentro ou não estava? Estava. Ela mentiu? Mentiu. Se fosse um legalista que pratica apenas obras da... Está vendo? Essa mentirosa. Por que não entregou o rapaz? É um bandido, é um criminoso. Não interessa, é uma alma. Acho que esse exemplo fica muito claro entre distinção entre obras da lei. Não pode mentir nunca. Então Raabe estava condenada, porque ela mentiu. Dá para entender a diferença entre praticar as obras da lei e ser justificado por obras? Ela sopesou, bom, o Deus verdadeiro está entrando em Jericó. Esses homens são representantes desse Deus dos céus, da terra e debaixo da terra. Eu vou contar essa inverdade para preservá-los, porque Deus já deu essa cidade para eles. E ela aproveitou-se para alcançar misericórdia. Ela diz assim, da mesma maneira que eu agi com misericórdia para com vocês, eu espero que vocês ajam com misericórdia para comigo e para com a minha casa. Mas Raabe mentiu. Um legalista, praticante de obras da lei, vai dizer, pecadora. Legalistas, praticantes da lei, vão dizer, adúltera, apedreja, mata.
Mas aquele que foi justificado, aquele que entende a lógica do mandamento, o princípio do mandamento, que é para trazer vida, pureza e justiça, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem compreende e é maduro para entender que o mandamento é bom, justo e foi dado para dar vida, vai dizer: eu posso até mentir aqui, porque eu estou preservando uma vida ou duas vidas. E ela estava preservando, quem sabe, até uma nação, ao preservar aqueles espias, porque depois os espias voltaram, deram notícia para o povo, e o povo seguiu a estratégia que Deus deu. Irmão, está entendendo? Eu estou sendo politicamente incorreto. Eu jamais, talvez você nunca vá ver algum pastor dizer menta no púlpito. Mas é que pessoas maduras entendem a diferença das coisas. E a palavra está nos chamando à maturidade, a compreender a palavra, a entender o que Deus quer fazer de nós. Nós já devíamos estar saindo, como o escritor aos Hebreus diz, deixar de estar comendo leitinho e bebendo papinha. Você tem que comer coisa mais sólida, mais substanciosa. Aí também não vai sair daqui agora e dizer: o pastor falou que pode mentir, vai sair mentindo, enganando todo mundo. O pastor não falou isso, irmão. Estou falando em alto e bom tom, eu não estou falando isso. Eu estou mostrando a diferença entre obras da lei e compreender, deixar a lei mudar o teu coração para tomar as decisões acertadas. Então, de Sara, ele estava com medo ali, né? A Sara ia morrer, ele imaginava que ele fosse ser morto, porque Sara era muito bonita, e, enfim. É a natureza do homem e tal, mas Deus entendeu ali, consertou, mas Abraão, na hora que precisou, na hora que a onça foi beber água, está aqui meu filho, meu Deus. A graça, a misericórdia, meu irmão, é por isso que Deus diz lá em Êxodo capítulo 33, eu trato com misericórdia, eu visito o pecado dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração, mas eu visito com misericórdia e paz até a 1000 gerações daqueles que me amam. Irmão, pecado por pecado, Davi foi um dos grandes pecadores, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Você já adulterou? Você já mandou matar alguém? Mas Davi fez tudo isso e Deus disse: segundo meu coração, papai. Agora, aqui é duro e pesado. Você nunca adulterou, nunca mandou matar alguém, mas o teu coração é segundo o coração de Deus? Obras da lei e compreender o mandamento. Davi, quando foi confrontado, ele disse: Senhor, pequei. E ele faz a declaração dele, é profunda, porque ele não diz: eu não pequei contra Batseba, eu não pequei contra Urias. Aí ele diz: pequei contra ti somente. Torna-me a dar agora a alegria da tua salvação. Davi, todas as vezes que era confrontado com o seu erro, ele era macho. Ele era maduro. Senhor, pequei de novo. Na contagem do povo, no censo do povo, Senhor, pequei de novo, mas fui eu que pequei, não foi esse povo, Senhor, deixa eu cair nas tuas mãos, é melhor cair nas mãos de Deus do que na mão do inimigo. Irmãos, essa compreensão do que Paulo diz, e de que Tiago diz, que nós precisamos reconciliar nesta noite, e não vai dar tempo de nós avançarmos para o estudo, porque esse é o centro desse estudo. Esse capítulo 2, o centro do ensino de Tiago é isso. E na verdade as demais coisas que ele trata aqui, ele vem falando, vem aplicando esta compreensão a práticas do dia a dia da congregação. E só para nós encerrarmos por hoje aqui, nós precisamos sintetizar o que Paulo diz e o que Tiago diz. Está sintetizado no versículo 18, que é o que eu chamei de o versículo-chave. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras que pratico, te mostrarei a minha fé. Acho que para terminar agora, dá para falar esse último trecho que é bem curto.
a fé morta. Tiago vai falar o seguinte: olha só o problema de crente imaturo que não pratica o que prega, que não fala, não vive o que fala. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de apenas recitar doutrinas teologicamente corretas. A fé verdadeira que não produz mudança de vida é uma fé morta, que é o que Tiago está dizendo aqui. Mateus capítulo 7, verso 21 vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E lá nesse capítulo 7 que Jesus fala lá, ele mostra o exemplo de fé morta. Eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Pastor, o cara era cheio de dom, expulsava demônio, curava enfermo, fazia milagre. Jesus disse o que para esse cidadão? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Obra, olha aí, obra de novo. Vocês têm uma fé teologicamente correta, expulsam em nome de Jesus. Até o Simão, o mago lá de Atos, expulsava em nome de Jesus, mesmo longe, porque o nome de Jesus é tão poderoso que qualquer incircunciso pode usar o nome de Jesus e os demônios vão obedecer. Não é por você que ele sai, não, é pelo nome de Jesus. Não é porque você é o cara que os demônios são expelidos, não. É porque é o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder nos céus, na terra, embaixo da terra, debaixo do nome do Senhor, todo joelho se dobrará. Então não é por você, é por Jesus. É por isso que Jesus fala: não te conheço, vocês não praticam. A fé de vocês é morta. O que adianta? Paulo escreve em 1 Coríntios 13, o que importa falar em línguas estranhas? Será como um metal que retine, um sino que retine, um metal que soa, que não tem valor? De que adianta fazer tudo isso, falar em línguas, falar em não sei o quê, se não houver amor? E amor é cuidar do próximo. Irmão, e aqui é algo tão pesado que Tiago coloca aqui, e eu achei pesadíssimo aqui, quando ele diz assim, ó: crês tu que Deus é um só? Te pergunto, você crê que Deus é um? Pergunta do teu irmão para ele dar uma sacudida. Meu irmão, você quer que Deus é um? Amém, pastor? Dá uma glória a Deus. Deus é um, glória a Deus. Você não está fazendo nada demais. Até os demônios creem nisso. Está vendo como crer nas doutrinas não é suficiente se não for posta em prática? Porque os demônios sabem que Deus é um. Você não tem mérito nenhum em saber disso. Os demônios sabem. Os demônios sabem que Jesus era Jesus. Quando Jesus vai entrando na cidade: Senhor, tu já veio nos perturbar antes da hora. Já sabia quem era Jesus. Mas o que muda o fato dos demônios saberem quem Jesus é? Jesus era o Messias. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles sabem que Deus é um. Eles podem até recitar o Shema de Israel: ouve, ó Israel, ouve, o Senhor teu Deus Jeová é um. Eles recitam isso. Mas de que adianta? O que muda na vida dos demônios? Será que eu falo o que eu estou pensando? Será que a nossa fé não está igual a dos demônios, irmão? Não, é sério, eu refleti muito isso. Meu Deus, o que adianta eu saber que Deus é um? O que adianta eu saber que Deus é misericordioso? O que adianta eu saber que Deus perdoa? O que adianta saber a oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós perdoamos? Olha só, Deus até aí é condicional. O que adianta eu saber disso? Os demônios sabem, irmão. Os demônios até tremem de medo. Tremem de medo. Eles creem que Deus é um e tremem. É o que Tiago diz aqui, ó: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aí aqui é um problema. Tem gente que é crente emotivo. Já viu aquele crente que quando o reteté está pegando chora, revira no chão, rebola, dá sapatinho, aviãozinho, pega o paletó e sai voando. Rapaz, eu sigo umas páginas no Instagram aí que mostram assim, cada presepada desses caras.
E eu fico só rindo assim, a Leidiane, como é que tu assiste isso? É claro, eu quero saber para ver essas presepadas, essas meninices. Isso é meninice, irmão. Mas sabe o que é? É crente que só é guiado pela emoção. Os demônios são guiados, eles têm medo de Deus. Mas o que o fato de terem medo de Deus muda em relação à salvação para eles? Nada. Já estão perdidos, já estão condenados. Então não adianta servir a Deus por temor, por alegria. Agora eu estou alegre, estou satisfeito, estou feliz, aí serve a Deus. Agora eu estou triste, aí não serve mais a Deus. Crentes que são conduzidos pela emoção, ou crentes que conhecem as escrituras de cabo a rabo, de capa contra capa, mas não muda a vida, fé morta. Isso é fé morta, que Tiago está nos dizendo. O salvo é conhecido por aquilo que ele vive, não pelas suas emoções, não pelo fato de chorar na presença de Deus. Até esse parâmetro, irmão, tem vezes a gente, eu confesso que às vezes eu faço isso. Irmão, faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? A gente não fala isso, porque a gente imagina que o chorar no culto, numa oração, é sinônimo de um coração contrito. Será? Chorar, se alegrar, sorrir, não é parâmetro para nos medir se a nossa fé é uma fé salvadora. Porque os demônios têm emoção, e a emoção deles é ter medo de Deus. E eles sabem quem é Deus. Deus é um, Deus é poderoso, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Eles sabem que eles estão condenados, eles sabem, eles têm intelecto, eles conhecem, eles sabem o seu destino. E você, se você ficar só no nível da razão, só no nível da emoção, e deixar de pôr em prática aquilo que você aprendeu, e aquilo que deixou tocar o seu coração, se você não puser isso em prática, fé morta. Deu para terminar tudo. Irmãos, esse estudo, tem mais coisas aqui que você estude em casa com mais afinco. Tem os textos bíblicos que foram colocados aqui, mas e Tiago dá o exemplo da acepção de pessoa como um exemplo prático. Você diz que ama o teu irmão, mas trata com diferença o rico e o pobre. Onde é que está a tua obra? Que obra é essa que trata com distinção? Não estão sendo juízes entre vocês mesmos? É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Meus irmãos, nós temos que aprender que a nossa fé, diante dos homens, ela vai ser demonstrada pela nossa obra. A nossa fé, diante de Deus, será declarada por Deus. Ei, isso aqui é bom. Deus declara. Abraão foi justificado pela fé. Ele declara, porque ele vê o coração de Abraão. Mas para os homens, essa salvação que Deus declara a todo aquele que alcança, ela para os homens, precisa ser demonstrada. É a isso que nós chamamos de testemunho. E recebereis poder do alto dos céus, do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunha é obra, irmão. Testemunha é fazer algo refletindo a glória de Deus, é mostrar o poder de Deus, é mostrar a glória de Deus, é mostrar que Deus transforma, é mostrar que Deus muda. Testemunho é obra, e a obra mostra a qualidade da nossa fé. E é por isso que Tiago diz: a fé opera juntamente com as obras, e é isso que ele chama, versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque se tiver só fé, mas não tiver obra, não foi justificado. Deus não te transformou, ou você não se deixou ser transformado por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Tinha um quadrozinho aqui que eu pedi auxílio dos universitários, infelizmente não consegui apresentar aqui, porque não vai dar tempo, mas quem sabe no próximo estudo a gente apresenta esse quadro. Está aí no seu estudo também. Está também disponibilizado o PowerPoint na projeção, lá na plataforma, e você pode acompanhar todos esses estudos também com material. Tem um conteúdo em PDF lá na plataforma, além desses estudos que nós trazemos aqui, tem outro material de consulta para você se aprofundar no estudo da palavra do Senhor. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e que Deus nos faça, e que nós possamos, pela graça de Deus, produzir
obras que sejam obras, frutos, como Jesus fala. Eu vos chamei para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Fruto é o que, irmão? É obra, é as suas boas ações, é o que você... se a gente continuar aqui, não termina mais. Aí a missionária já está me olhando aqui. Jesus fala lá em Apocalipse, tem o seguinte: e eis que vi o povo de Deus lavado com uma vestes limpas, uma veste de linho puro, e esta veste de linho puro são as obras justas do meu povo. Veja se eu não estou mentindo. Procure lá em Apocalipse, acho que é 6 ou 7. O linho puro que nos veste são as obras que nós praticamos a Deus. Vamos orar então, para nos despedir em paz. Pedir aqui para o pastor Manuel fazer essa oração aqui para nós encerrarmos, para orar para o término e nos despedir em paz, em segurança, para que possamos praticar muitas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Eita, se eu não vou terminar de falar mais. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um estudo, um culto abençoado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela misericórdia, pelo amor que o Senhor tem dispensado para este povo da Assembleia de Deus do Brasil. Pai, te agradecemos pelo estudo tão maravilhoso, o Senhor está nos ensinando, Senhor, através do teu servo. Meu Deus, continua abençoando, continua nos dando força, sabedoria para administrar o trabalho que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Pai, agora, Senhor, que vamos para os nossos lares, Senhor, leva na tua paz, dá a continuação de uma semana na tua paz gloriosa. Senhor, cada um, Senhor, possa sair daqui nesta noite aqui, Senhor, abençoado. Te pedimos as tuas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos nós dizemos amém. Deus abençoe. Um bom restante de semana.